Chegou aquele momento todo especial do programa De Coração para Coração, um momento de meditarmos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a série de mensagens Por Dentro das Profecias. Peço a você, antes de tudo, antes de assistir esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal Marcelo Mesquita aí de Pregar e toque no sininho das notificações. Compartilhe o vídeo, mas não esqueça de dar o like no vídeo, pois isso é muito importante para o canal e para o vídeo também. Pastor Marcos Romano e a mensagem Por Dentro das Profecias. Muito bem, estamos aqui mais uma vez pela Rádio Nova Shekinah para estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Quero lembrar você que é muito importante você estudar a Bíblia e também compartilhar o conhecimento que você tem das Escrituras, né? As pessoas já me perguntaram, pastor, vai ser só estudo da Bíblia? Não. Quinta-feira nós vamos ter sermão mesmo, né? Mas por que é importante você estar por dentro das profecias? Porque elas estão anunciando, a Bíblia está anunciando que Jesus está voltando. E nós, como cristãos, como servos do Altíssimo, precisamos também anunciar esse evangelho, né? Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, a proposta é nós não somente falarmos que Jesus está voltando, mas mostrarmos também os sinais, a verdade que a palavra nos mostra a respeito desse grande fato que será a volta de Cristo, tá bom? Então, hoje nós vamos concluir o tema dos 7 selos, do capítulo 6 de Apocalipse, né? Para que você tenha um vislumbre, para que você entenda que estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo e não temos tempo para viver um cristianismo irresponsável, né? Eu costumo dizer que muitos de nós cristãos já experimentados na fé, achamos que temos que continuar vivendo como ovelhas e não como pregadores da palavra, né? Tem alguns que dizem para mim assim, pastor, porque o irmão fulano, porque a irmã ciclana. Meu amigo, quero dizer para você que o foco é Jesus. Temos pessoas com problemas na igreja, como eu e você. Mas se nós focarmos em Jesus e na sua palavra, nós vamos conseguir superar não só os nossos problemas, mas também superar e ajudar os outros a superarem os deles. Então eu quero que você foque na Bíblia, foque em Jesus, foque na sua salvação, busque a sua salvação, procure levar salvação às outras pessoas, porque esse é o propósito da Rádio Nova Shekinah, tá bom? Então vamos lá, nós paramos aqui no 4º selo, nós avançamos agora para o 5º selo, no capítulo 6, o verso 9 até o verso 11. Não vamos ler todos os versos, mas para que você entenda que agora aqui no 5º selo, é interessante, né, que quando o Cordeiro abre o 5º selo, João vê algo assim bem assustador, né? Algo assim diferente, não comum. Por quê? O que João vê? João vê almas clamando debaixo do altar. Nossa, o que é isso, pastor? Almas clamando debaixo do altar. Deixa eu falar para você que à luz da palavra de Deus, esta expressão almas clamando não pode ser levada literalmente, não pode ser levada como literal. Por quê? Porque a crença popular apresenta a alma como algo imaterial, como uma essência, uma fumacinha, um fantasminha. Aí vem esse negócio de caça-fantasma, né? Você já notou isso? Então tudo isso vem da cultura grega, da religião grega, em que a alma é boa, o corpo é mau. Então faz essa dicotomia, mas a Bíblia ela não apoia essa filosofia grega, tá? A palavra aqui, no original, no grego, é psique, tá? E essa palavra ela aparece em torno de 102 vezes no Novo Testamento. E ela é equivalente à nossa palavra ser vivente ou ser vivo, pessoa, e não uma entidade incorpórea, um fantasma, uma fumacinha que você tem dentro de você, né? Isso você pode ver no capítulo 2 de Atos, verso 41, capítulo 7, verso 14, 1 Pedro 3:20 e vários outros textos. Mas que fique bem claro que em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, tá? Essa expressão alma nunca se refere a uma entidade fora, uma identidade fora do corpo, tá bom?
E o altar que também é apresentado aqui, é importante nós lembrarmos que quando Deus mandou Moisés construir o santuário, tinham 2 altares. O altar de incenso, que ficava na divisa entre o lugar maior, chamado lugar santo, e o lugar menor, chamado santíssimo. No lugar menor estava ali a arca da aliança, onde dentro estava depositado os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, a vara de Arão que floresceu e também um pouco do maná. Mas entre o lugar santo e o santíssimo havia um véu, uma cortina, né, que separava esses 2 lugares. Ali então estava o chamado altar de incenso, mas fora da construção do santuário, no pátio, havia um altar maior chamado altar de holocaustos, altar de sacrifício, onde os animais eram queimados, tá bom? Mas debaixo ali daquele altar era lançado o sangue daqueles animais que eram oferecidos como sacrifício. Então você vai notar uma coisa bem interessante. A cena do 5º selo, claro que ela não é literal, tá? Não é literal, mas essas pessoas, essas almas, referem-se a pessoas. E essas pessoas, elas são aqueles servos fiéis que morreram, deram sua vida pela palavra, porque elas estão clamando: até quando, Senhor, até quando? Por que o Senhor não vindica o nosso sangue? Então, você vai notar uma coisa interessante, que Deus, Ele tem uma preocupação muito grande com o nosso bem-estar, com o bem-estar de todas as pessoas que já viveram nesse mundo. E tanto que Ele mostra para o seu servo João, que Ele não se esqueceu dos mártires, dos fiéis, crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, que morreram baixo o governo do Império Romano e de tantos outros impérios tiranos que se levantaram contra a fé cristã e contra aqueles que a professaram. Deus está deixando claro: olha, eu não me esqueci, fica tranquilo. Aqui nós vemos, claro, que uma mensagem de juízo, uma mensagem que Deus está mostrando que não se esqueceu do sacrifício dos seus servos, mas que também Ele vai julgar quem tirou a vida dos servos fiéis de Deus, né? Algo assim muito, muito interessante mesmo, que o Apocalipse, sendo simbólico, ele apresenta esse clamor do sangue daqueles que foram derramados. E você sabe, né? Quer uma vítima mais perfeita do que o próprio Jesus, que derramou seu sangue na cruz? Então é muito importante você entender que esta colocação do capítulo 6 está se referindo à mensagem pela qual estes estavam dispostos, foram os que entregaram a vida por amor ao Evangelho, deram a sua vida voluntariamente, preferiram morrer, e Deus não se esquece deles, tá bom? Então o clamor, né, que nós vemos lá em Apocalipse 6:11, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse clamor está por ser respondido. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Outro ponto interessante, né, que estes versos do capítulo 6, do verso 9 até o verso 11, nós vemos também, um detalhe que chama a atenção, é que eles estão com vestiduras brancas, né? Ou seja, vestes na Bíblia significa caráter. Então eles estão vestindo as vestes brancas, símbolo do caráter de Jesus. Então são pessoas que foram fiéis à palavra, a despeito de tudo e de todos, e foram justificadas por Cristo. Eu, querido, só creio que por meio de Jesus nós podemos ser salvos. As obras, elas são consequência da minha salvação, tá bom? Eu não canso de falar, eu sou casado, mas não quer dizer que por ter aliança, por ter um papel que me diz que eu casei diante de uma autoridade civil, eu sou fiel ao meu casamento. Você está entendendo? As minhas ações vão dizer que eu sou fiel a esse casamento. Porque esse casamento começa aqui e aqui. E ele é manifesto nas minhas ações. Então, o caráter de Cristo, a justiça de Cristo, ela precisa ser vista na minha vida por todos os homens. Tá bom? Então nós avançamos aqui para o próximo selo, que está no capítulo 6, do verso 12 até o 17, tá?
Aí diz assim, ó, verso 12: vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas, olha o verso 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. É importante você entender que nesse aspecto, na abertura do 6º selo, se torna evidente que a linguagem passa de simbólica para literal. Porque aí agora Deus está mostrando para João algo que iria acontecer na terra e que precisava ser visto e confirmado. Por que isso é importante? Porque na abertura do 7º selo é o final da argumentação de Deus, do apelo de Deus antes da volta de Jesus. Então é preciso causar um impacto mais literal. Ué, pastor, a morte dos fiéis não foi literal? Não, foi com certeza. Mas agora também sinais na terra, sinais nos céus, sinais nos astros, para mostrar a nós, servos de Deus, e a todos os que creem, que Jesus realmente está voltando, ele está falando sério com isso, tá bom? Então veja que interessante. Os profetas do Antigo Testamento, né, já haviam falado de grandes sinais no mundo físico. Você pode conferir lá, abrindo o capítulo 2 de Joel, se eu não estou enganado, no verso 10 vai enfatizar muito bem isso, tá bom? Quando se abre o 6º selo, ocorrem 4 eventos identificados na história. Por que é importante identificar na história, irmãos? Eu sempre digo assim, a palavra de Deus é minha regra de fé, mas o que ela fala se confirma na história. Então, as pessoas que não creem na palavra de Deus, mas que veem o que está acontecendo, elas são indesculpáveis. Você vai lá para Mateus capítulo 24, você vai para Lucas, você vai ver os sinais da volta de Jesus. Essa calamidade que está assolando o Rio Grande do Sul está prescrito na Bíblia, está descrito na Bíblia, né? Essa mudança climática, gente, hoje é dia 21, né? Dia que eu estou falando com você, hoje começou a esfriar um pouquinho, gente. O verão já foi embora, mas nós continuamos com onda de calor, onda de frio, onda de calor. Não é mais aquela temperatura que quando eu era criança eu conseguia identificar mesmo aqui no Rio de Janeiro, né? Ontem estava vendo um jornal e o repórter estava falando, olha, nosso planeta está louco, o planeta está cobrando, o planeta está gritando pelo que estamos fazendo com ele. Amigo, preste atenção, se pessoas diferentes, pessoas que não têm a mesma crença em Cristo, como eu e você, estão dizendo que algo está por vir, quem sabe se eu e você não estamos levando menos a sério, hein? Os sinais estão aí, olha só, 4 sinais são descritos aqui no capítulo 6, verso 12 e 13. E esses sinais já se cumpriram, porque é o 6º selo, tá? Ele já passou. E o grande terremoto, a história eclesiástica, a história cotidiana, a história mundial, comenta, né, e reporta que este grande terremoto foi registrado no dia 1º de novembro de 1755, em Lisboa. É chamado Grande Terremoto de Lisboa, quando dezenas, centenas de pessoas perderam a vida. O segundo é quando fala sobre o sol, o escurecimento do sol. O sol se tornou negro como um saco de crina. Isso também já aconteceu e é comprovado também na história. Você pode entrar aí no Google e ver o escurecimento do sol, né? No dia 19 de maio de 1780. E a lua também. Na lua já aconteceu o que o Apocalipse 12, 13 está falando, né? A lua se tornou como sangue, também no dia 19 de maio de 1780. As estrelas também, já ocorreu essa grande queda das estrelas, maior chuva de meteoros já registrada, foi registrada na costa leste dos Estados Unidos, em 13 de novembro de 1833. Então, esses sinais também já ocorreram. Aí você pergunta assim, mas o que está faltando? Amigo, quero te dizer uma coisa, de todo o meu coração, em nome de Jesus, com toda a sinceridade, o que está faltando é Jesus voltar agora. Olha só, meu irmão, assim aguardamos agora apenas a abertura do 7º selo do Apocalipse, que está aqui no capítulo 8. Então, neste 7º selo, quando ele se abre,
Está faltando apenas o céu, né? No verso 14, assim, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, o verso 14 ao 17. O capítulo 6, ele termina com uma pergunta que nós vamos estudar em uma outra oportunidade, que fala de um número que algumas pessoas dizem que é literal, os 144 mil. Irmãos, eu como um cristão, como um teólogo, eu não posso acreditar que este número é tão pequeno, que as pessoas dizem que só vão se salvar 144 mil, outros dizem só vão estar vivos antes da volta de Cristo 144 mil. Gente, no mundo hoje nós somos mais de 8 bilhões de pessoas. Imagina, hein? Será que quantos bilhões de pessoas terão que morrer para ficar só 144 mil? Para pensar um pouquinho nisso. Então nós temos um estudo muito interessante, com a opinião de vários teólogos, mas o nosso foco aqui é explicar para você que com a abertura do 7º selo, que está aqui no capítulo 8, você pode abrir a sua Bíblia aí, o versículo 1 diz assim, ó: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, usando ali os cálculos, você pode entender que quando a Bíblia fala sobre, claro, na profecia, a Bíblia fala sobre um dia, não é um dia literal, no aspecto profético, mas sim um ano, tá bom? O profeta Ezequiel fala sobre isso. Agora você vai notar também que há essa expressão, por que o céu estará em silêncio? É uma questão assim muito interessante, tá? Você vê ali em Apocalipse 4:8 que o céu é um lugar de louvores, os anjos estão constantemente louvando a Deus. Mas aqui no capítulo 8 diz que o céu fica em silêncio por meia hora, tá? Por que isso? Jesus ele responde lá em Mateus capítulo 25, verso 31, quando ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, amigo, o céu vai ficar em silêncio porque os anjos do Senhor vêm com ele. E o Apocalipse diz que ele vem com clamor de trombetas, com toque da trombeta de Deus, ressoando no céu, anunciando o grande retorno de Jesus. Este é e deve ser o foco da minha e da sua vida, estarmos preparados para esse grande dia, quando o Senhor Jesus será manifesto nas nuvens dos céus e com ele todos os anjos. É interessante notar que Jesus, quando volta, ele não pisa na terra. Paulo diz que os anjos nos levam para o encontro com o Senhor nos ares, e nós subimos para o céu com o Senhor, sem que o Senhor pise na terra. Mas por que isso, pastor? Queridos, Jesus não veio mais como um bebezinho inocente, como um homem de dores, como servo sofredor de Isaías 53. Jesus vem como Deus pleno. E a terra vai estar terrível, completa, irremediavelmente contaminada. O pecado vai ter alcançado as suas mais altas formas de expressão. A terra vai estar dominada pelo pecado. Então, se Jesus pisar na terra, ela explode, porque ele vem como Deus perfeito, santo, puro. Ele nunca deixou de ser quando aqui esteve como homem, mas agora ele vem para executar o juízo. Então, meu amigo, preste bem atenção nisso. Por favor, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque os anjos aguardam ansiosamente este dia, o dia em que ouvirão da boca do nosso Deus, Cristo Jesus, a ordem de vir. Vamos buscar os filhos de Deus. Sabe, eu queria fechar com um pensamento que me consola muito, sabe? Nós temos vários amigos, eu fui pastor da Igreja Adventista, há 10 anos, fiquei 10 anos no sul do Brasil, morei em Santa Catarina, conheci muito o Rio Grande do Sul, passei por essas áreas que foram assoladas, lugares lindos, Canela, então,
é num lugar lindo. E nós temos ali vários amigos, vários colegas de trabalho, irmãos, e a gente tem orado por eles, tem procurado ajudar e tudo mais, mas eu fico pensando, queridos, que este mundo ele não tem nada mais para oferecer. Esse mundo ele não tem mais nada para nos dar de bom. Jesus está por vir. E todo esse sofrimento ele vai acabar, toda essa dor, sabe? E eu gosto muito do hino do Quarteto Arautos do Rei, né? Quando eles dizem na música, né? Que fala sobre a volta de Jesus, diz assim, ó, filho vai, chegou a hora. Filho vai sem mais demora. Vai chamar os meus amados, vai buscar os meus amados, aqueles por quem Jesus morreu. Espera no Senhor, confia no Senhor, busca na palavra do Senhor o conselho, o conforto, a esperança e a certeza que o Senhor nos guiou até aqui. Ele não vai nos deixar na mão. Não desiste agora não. Não olha para trás não. Ah, pastor, mas está difícil. Eu sei que está difícil, meu amado. Eu sei, minha amada, que está complicado. As pessoas não entendem porque você quer ser fiel a Deus, porque você quer cumprir os mandamentos de Deus. Mas não desiste não, mantenha o foco. Jesus está voltando e a vitória é certa. E vai se cumprir o que diz em Apocalipse capítulo 21, verso 4, eles enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá mais pranto, nem dor, nem luto. Essas primeiras coisas, esse sofrimento vai ficar no esquecimento, tudo passou e Ele vai fazer tudo novo. Eu quero apelar ao teu coração neste momento, para que você tome uma decisão de estudar mais a palavra de Deus, de firmar teu pé. Mesmo que nós estejamos ainda enfrentando, e vamos enfrentar ainda muitas dificuldades, porque o inimigo ele sabe que ele tem pouco tempo, e ele vai se levantar contra os fiéis de Deus. Seja um fiel, não importa o que aconteça, não se preocupe com o que vai acontecer, mas eu digo sempre, se preocupe como você vai estar quando acontecer. Eu não tenho preocupação com a guerra, eu tenho preocupação se eu estou manuseando bem a minha arma, a palavra de Deus. Se eu estou manuseando bem a palavra de Deus, a espada, porque aí eu posso também, com minha fé, com minha esperança, conduzir outros para esta grande promessa. Toma essa decisão hoje de se preparar para a volta de Jesus, porque o 7º selo é a volta de Cristo, e Jesus vem buscar os seus. Deus te abençoe, um forte abraço. Não se esqueça, quer se aprofundar mais no conhecimento da Bíblia? Entre em contato aqui com o Marcelo, com a Rádio Nova Shekinah, 92,1, ou o canal, né? Marcelo Mesquita aí de pregar e diz, olha, eu quero esse estudo bíblico, eu quero aprender mais sobre a volta de Jesus. Olha, fala assim, eu quero falar com o pastor Romano. O Marcelo vai providenciar uma forma da gente se contactar, tá bom? Deixa eu orar por você, que Deus te abençoe. Um bom dia a todos. Pai querido, obrigado porque a tua palavra nos garante que Jesus está voltando e nós precisamos tomar decisões hoje e não deixar para amanhã. Obrigado porque o livro de Apocalipse está abrindo os nossos olhos e vemos os sinais se cumprindo cada vez mais. Que este amigo, esta amiga, irmão e irmã em Cristo que está nos ouvindo nesta hora ou que nos assiste pelo canal do YouTube, que eles hoje, ó Deus, entreguem a sua vida a Jesus, para que quando Jesus voltar nas nuvens, possam ser resgatados como filhos do grande Deus. Abençoa-nos, por favor, nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e nos vemos no próximo estudo.